Hey guys, quarta aula gratuita nós já estamos, hein? E aí, como está o seu progresso de falar inglês de verdade? Eu gostaria de alertar vocês que sabem tradução em inglês, que saber tradução não é saber falar inglês. Então, tem algumas pessoas que estão dizendo assim: nossa, as aulas estão muito básicas, estão muito no início. Óbvio, né? Porque eu estou aqui para dar aula desde o início, então as aulas são desde o começo da apostila. Porém, para esses alunos que sabem muita tradução, mas na hora de falar não sai, tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque são áreas diferentes do cérebro que são desenvolvidas aí a leitura e a fala. Então, o fato de você olhar o conteúdo e saber a tradução não quer dizer que você sabe falar aquele conteúdo quando você precisar falar. Então, hoje no final da aula nós vamos fazer um teste para testar o seu inglês aí das aulas anteriores, para ver se de fato tá tão fácil assim para você, ou se você está se enganando, tá? Então toma bastante cuidado com o que você sabe traduzir, com aquilo que você de fato sabe falar. Vamos então para a nossa quarta aula de inglês gratuita para você aprender a falar de verdade. Então, depois no final da aula a gente vai fazer a revisão, obviamente, tá? Então, nós temos aqui hoje o conteúdo que vai falar um pouquinho sobre a sua parte profissional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho ou até sobre sua escola, tá? Então, você tem ali, ó, a primeira frase fala: I work for, tá aqui, I, que é o eu, né? I work, work for, e você vai colocar aqui o nome da empresa que você trabalha. Então, I work for English Center by Teacher Inês. Esse é o nome da empresa que eu trabalho. Então, cada um vai colocar o nome da empresa que trabalha, tá bom? Então, para quem não trabalha, vai dizer essa frase negativa aqui. I don't have a job right now. I don't have a job right now. Então, toda vez que você vir um R na minha transcrição fonética, lembrando que essa transcrição não é a oficial, e tiver essa vírgulazinha antes do R, esse apóstrofo, quer dizer que esse R não tem som forte de R, tá? Então, você não vai dizer right now, você vai dizer right now, right now, tá? Então, I don't have a job right now. Uma outra característica da minha transcrição fonética é que quando você vir uma letra em caps lock aqui, em letra maiúscula, quer dizer que você tem que abrir a sua boca um pouco mais, tá? É um fonema que não existe em português esse daqui, tá? Então, não é o nosso é normal de português, é o a. Ele sai aqui na garganta e você tem que projetar o seu maxilar para baixo. Então, é have, have, tá? I don't have a job right now. Então, se você tem um trabalho, você vai dizer o nome da empresa, vai falar 9. Se você não tem um trabalho, você vai dizer a 9.2. A 9.1 está no próximo slide, já vou explicar, tá? Então, essa significa eu não tenho um emprego no momento. Right now, no momento. Não tenho um emprego agora, ok? Então, essas são as duas frases aí para você escolher, né? Se você vai dizer o nome da empresa que você trabalha ou se você vai falar que você não tem um trabalho agora. No próximo slide, a gente vai falar ou a nosso cargo na empresa, ou se nós não temos um trabalho, a gente vai dizer uma outra coisa, tipo, sou estudante, sou dona de casa, sou aposentado, sou desempregado, enfim, tá? Então, a 9.1 é I hold. Ó, percebe que aqui eu não tenho a vírgulazinha antes do R, igual eu tinha aqui? Igual eu tinha aqui? Aqui o som do R é fraco, aqui não tem, o som do R é forte. E aqui também não tem, então o som do R é forte. O H produz um som forte de R em inglês, tá? Então, eu, hold,
The position of. Eu ocupo o cargo de, e aí aqui você coloca o teu cargo. Se você não souber falar o teu cargo em inglês, escreve ali nos comentários para mim que eu vou fazer a tradução para você, tá? Mas para praticar agora, para você não perder tempo, coloca o teu cargo em português mesmo, só para você poder fazer a prática da estrutura, tá bom? Vamos combinar assim. Você não vai deixar de praticar porque eu não estou aí do seu lado te ajudando com as palavrinhas que você precisa. Você vai praticar com aquelas ferramentas que você tem aí nesse momento agora, tá bom? Então, se não tiver, não souber o nome da tua profissão em inglês, coloca ali nos comentários que eu vou traduzir para você. E para praticar agora, coloca em português mesmo. Então, I hold the position of, eu ocupo o cargo de. Ou se você colocou lá no outro slide que você não tem um emprego nesse momento, então você vai usar a 9.3, vai dizer: eu sou, I am a student, um aluno, um estudante, a housekeeper, uma dona de casa, um dono de casa, a retired, aposentado, aposentada, ou an unemployed, desempregado ou desempregada, tá? Então, você vai escolher uma das duas frases para você falar, e aí você vai falar em voz alta para você poder praticar, ok? Então, aqui, ó, para quem está estudando nesse momento, vai usar eu estudo na, e vai colocar o nome da escola que estuda. Percebe que quando eu digo o nome da instituição onde eu estudo, eu não uso o verbo estudar em inglês. Então, eu não vou dizer assim, I study, I study at objetivo, né? Que seria o nome da escola. Eu vou dizer I go to. I go to, e daí eu digo o nome da escola, da universidade, da instituição aonde eu estou estudando. Então, isso no presente, tá? Se você está estudando nesse momento, você vai usar a número 10. I go to, e daí você vai colocar, ó, I go to, e coloca o nome da instituição. Se você não está estudando nesse momento, você vai colocar o nome da última universidade que você fez, da última escola que você estudou, e aí você vai usar o passado do verbo ir e não o verbo estudei no passado, tá bom? Inês, mas em português não é eu estudei? Em português é eu estudei. Eu estudei na Unimap, tá? Então eu falo assim para você em português. Eu estudei na Unimap, eu fiz faculdade na Unimap, tá? Seria o que a gente falaria. Mas em inglês eu tenho que dizer eu fui para a Unimap. Então eu vou dizer o verbo ir no lugar do verbo estudar. Então eu vou usar o verbo ir no passado. Passado do verbo go é went. Ele não se parece com o presente, mas ele é ele é o passado desse verbo, tá? I went to, e daí você põe o nome da universidade ou da escola que você estudou. No meu caso, I went to Unimap. Eu eu estudei na Unimap. Ah, eu fiz faculdade na Unimap. Aí, no teu caso, cada um vai completar aqui com o nome da instituição que estudou. Tanto faz se foi escola ou universidade, tá bom? Só, gente, gravem muito bem essa questão aí de que quando eu falo o nome da instituição onde eu estudo ou estudei, em inglês eu não vou usar o verbo estudar, vou usar o verbo ir, tá bom? Isso daí é importante, você precisa anotar aí para você voltar e lembrar mais vezes, certo? Então, agora nós vamos fazer a revisão da aula de hoje para você entender qual é a técnica que você vai utilizar para praticar. Então, eu recebi uma foto de uma família que foi morar nos Estados Unidos, é amiga da minha irmã, e ela está acompanhando as aulas lá com as filhas. Então, nesse caso, quando você tem mais gente ali estudando com você, Ludmila, deixa um oi aí para gente. Acho que é Ludmila o nome dela. Quando você está estudando junto com mais pessoas, como é que você vai fazer essa atividade aqui, esse slide que é de revisão? Você vai se levantar, oxigenar o teu cérebro
tá? E aí você vai trocar de parceiros, tá? Então vamos supor que elas estejam com 4 pessoas ali. Vamos supor que seja o casal e mais as 2 crianças. Então vai ficar 2 duplas, um vai falar para o outro, depois eles trocam de parceiro, um fala para o outro de novo, troca de parceiro, um fala para o outro de novo, tá? Se você não tem outras pessoas aí estudando com você, essa prática que eu acabei de falar é o que a gente faz em sala de aula ou até mesmo online aqui com os alunos online, tá? A gente vai trocando eles de parceiro para eles poderem falar um para o outro. Se você não tiver essa possibilidade de falar com outras pessoas, você precisa mudar a perspectiva do teu cérebro para que esse conteúdo seja uma reincidência válida para você formar as suas sinapses, que são as memórias de longo prazo. Então, eu vou te dar algumas sugestões. Primeiro, falar na frente do espelho, tá? Então, você vai falar se encarando ali no espelho. Segundo, gravar áudios no WhatsApp. Não precisa mandar para ninguém, pode gravar um áudio para você mesmo. Terceiro, gravar vídeos de você falando esse conteúdo, tá? Se você tiver mais alguma sugestão desse tipo, deixa aí nos comentários e compartilha com a gente, porque eu não sou muito criativa. E aí a gente vai se ajudando para a gente poder ter outras perspectivas de como a gente pode praticar esse conteúdo. Mas o que é mais importante nisso agora, Inês, é você não ficar lendo. Tanto faz você falar com o colega, você falar olhando no espelho, você falar gravando áudio, ou você falar gravando um vídeo, ou falar ali para você mesmo, você vai fazer, por favor, preste atenção. Você vai fazer dando pescadinhas, tá? O que é dar pescadinhas, Inês? É você olhar a frase que você tem para falar e tirar o olho na hora que você mexer a tua boquinha. Porque se você estiver falando olhando no script, a área do teu cérebro que está sendo acionada é a área da leitura. E aí você vai ficar fluente na leitura, mas na conversação, meu amigo, você não vai ficar fluente. Então, por favorzinho, preste bastante atenção no que eu estou te dizendo e não negligencie essa técnica, tá? Para você de fato colher os frutos de você falar de verdade, você tem que olhar o conteúdo, tirar os olhos e falar. Ah, Inês, mas eu não consigo decorar a frase. Tudo bem. Então você pode olhar quantas vezes você precisar. No meio da frase enroscou, eu tenho que falar de novo. Eu tenho que olhar de novo. Tudo bem, pode olhar. Mas daí você tira os olhos, desvia os seus olhos na hora de falar, você fala sem ler, tá? Então, você pode ir falando palavrinha por palavrinha, desde que você não esteja lendo. Assim, ó, vou simular para você, ó. I work for English Center by Teacher Inês. Aí, a próxima frase é grande. Então, eu não vou, faz de conta, né, que eu tô começando agora e eu não vou conseguir gravar a frase inteira. Então, eu faço assim. I hold the position of. I hold the position of teacher. Então, eu ocupo o cargo de professora, tá? Aí você quer falar a 9.2. Vamos supor que a tua seja a 9.2. Aí você vai dizer: I don't have a job right now. Então, não tem problema que você fale palavrinha por palavrinha, desde que você fale sem ler, tá? E daí, conforme você for voltando nesse conteúdo para você revisar, você vai tentando falar mais palavras e vai tentando falar mais rápido, tá? O que vai garantir que você entenda o nativo é você falar rápido. Mas o princípio de tudo é você tentar decodificar primeiro, dessa forma como eu estava te ensinando, e depois você vai aumentando a velocidade, tá bom? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo e falar essas frases pelo menos 3 vezes, tá? Pelo menos 3 vezes usando as técnicas que eu acabei de te ensinar. Senão, não vai adiantar nada, tá bom? Não adianta só você ficar me ouvindo, você precisa praticar, tá? Para você falar, você aprende apenas falando, tá? Então, não tem como você aprender a falar sem falar. Não adianta você falar assim, ah, quando eu tiver bom, eu começo a falar. Não tem jeito de você ficar bom se você não estiver praticando fala, tá? Agora, a gente vai tendo em vista aí que você já pausou o vídeo, que você já fez a prática, que você foi super obediente,
que você anotou essas frases aí para você ficar revisando durante a semana. Nós vamos fazer a revisão da primeira aula, tá? Só que de uma forma diferente hoje. Então, hoje nós vamos ter aqui a revisão da primeira aula, em português. Por que, Inês? Quer castigar a gente? Não, eu quero saber se de fato você está sabendo isso. Sabe por quê? Quando você olha em inglês, é fácil você falar assim, ah, eu já sei essa frase, porque você está decodificando de inglês para português, você tá usando a parte do teu cérebro responsável pela leitura. Quando você olha de português para inglês, a área do teu cérebro que está sendo acionada agora é a conversação. Então, se você não souber fazer a tradução disso de português para inglês, quer dizer que você só sabe traduzir ela de inglês para português. Mas de português para inglês, quando você precisar falar, ela não vai sair. Tá? Então, pausa o vídeo, veja se você consegue falar. Deixe-me compartilhar algumas coisas sobre mim em inglês. E aí você tenta falar pelo menos algumas palavras. Se você não conseguir falar a frase inteira agora, veja quais palavras você consegue. Até se você quiser escrever, para ver se de fato você está sabendo, né? Daí eu vou abrir o próximo slide no inglês para você ver se você acertou ou não. Só que, se você estiver escrevendo, você também tem que falar em voz alta. Não adianta só você querer escrever, tá? O importante aqui é que você saiba falar isso. Então, primeiro você tenta falar, depois você escreve o que você quiser escrever, e eu vou abrir o próximo slide para ver se você acertou ou errou. Então, pausa aí um pouquinho para você fazer a prática, e aí nós vamos para o próximo slide para ver se você acertou ou errou isso daqui. Então, ó, let me share a few things about me. Espero que vocês tenham acertado. Pelo menos algumas palavrinhas. Essa é uma das frases mais difíceis aqui do primeiro dia que a gente aprendeu. Então, eu gostaria de saber aí quem acertou. Deixa ali nos comentários para mim, falando: olha, Inês, eu acertei a primeira frase. Até escreve ela ali para mim, que eu vou ficar feliz em saber que você acertou, tá? Então, let me share a few things about me. Deixe-me compartilhar algumas coisas sobre mim. As próximas frases, elas são bem fáceis, tá? Eu espero que vocês acertem, mesmo sendo iniciais, mas que também quem não for tão inicial não fique desanimado, porque, gente, é importante revisar conteúdo, tá? É muito importante, inclusive. Então, a próxima frase é: meu nome é. Então, a frase é essa daqui: meu nome é. Facinho, né, gente? Então, tenta escrever para ver se a escrita tá boa, fale em voz alta, e daí pausa o vídeo ali para você fazer, e daí eu vou te mostrar agora no próximo slide como que seria. Então, my name is, meu nome é, tá? Agora, você faz a revisão da primeira frase mais a segunda frase. Repete as duas, tenta falar sem ler, tá? Para você ir formando as suas sinapses. E a próxima frase é: meu sobrenome é. Então, escreve, fala em voz alta, revisa as duas frases de cima. Então, revisa ou deixe-me compartilhar algumas coisas sobre mim. Meu nome é, fala em voz alta, isso daí. Pausa o vídeo e faz as três frases. E daí eu vou abrir para você o próximo slide para ver se você acertou a 1.2 também. E agora a frase é My last name is, né? Então, my last name is é a forma de você dizer aí o meu sobrenome é. Revisa as duas de cima, fala de novo a terceira e vamos para frente. Eu não vou ficar pausando o vídeo para vocês fazerem, gente, porque senão o vídeo fica muito comprido, tá? E aí a última frase é: eu venho do Brasil ou eu sou do Brasil. Tem duas formas de falar isso e eu quero que você fale em voz alta as duas formas e que você escreva as duas formas para ver se você está fazendo certo ou errado, tá bom? Revisa as três frases de cima, deixe-me compartilhar algumas coisas sobre mim. Meu nome é, meu sobrenome é. Faz as duas novas. Pausa o vídeo aí para você fazer tudo isso. E aí vamos conferir no próximo slide se você acertou ou errou. Então, aqui nós temos todas as frases com a frase nova I come from Brazil, que é eu venho do Brasil, e I am from Brazil, eu sou do Brasil, tá? Então, eu vou pronunciar para vocês todas as frases, tá? Só para você te ajudar aí nas pronúncias.
antes da gente ir para frente, ó. Let me share a few things about me. My name is Inês. My last name is Braga. I come from Brazil. I am from Brazil. Ok? Na próxima aula, nós vamos revisar a segunda aula que foi feita dessa maneira, assim, olhando em português, e fazer as frases novas da aula, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo aí e aprendendo junto comigo e que vocês estejam compartilhando esse conteúdo com quem precise, tá, gente? Deixa aí um feedback para mim, por favor, tá? Quem chegou até o final aqui comigo, deixe escrito em inglês ali nos comentários, só para eu ter certeza de que você veio até o fim, ok? Então, por hoje é isso. Thank you. Bye.